recebido do Senhor. Você pode ficar de pé, por gentileza, agradecer a palavra de Deus. O irmão que está nos visitando, seja sempre bem-vindo. Quem estiver por essa zona aqui, as portas dessa casa estão sempre abertas, porque aqui é a casa do Senhor também. Leva a saudação de paz lá para os seus pastores também. Um dia, quem sabe, a gente vai estar lá com você também. Deus abençoe a sua vida e sua família. Em nome de Jesus. Muitos irmãos não puderam estar aqui hoje, alguns estão enfermos, né? Peço oração ali também pela vida da Dawane, que a avó dela esteve falecendo esses dias. Então, esteja orando para que Deus conforte ali a família. Infelizmente, ela não pode estar lá com a família, mas está sentindo também, né? Então, a gente se compadece e expressamos os nossos sentimentos também. 1 Coríntios, capítulo 6, a partir do versículo 12, a palavra do Senhor nos diz assim: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas me convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não serei levado sob o poder de nenhuma. Os alimentos são para o ventre, e o ventre para os alimentos. Mas Deus destruirá tanto um como os outros. Ora, o corpo não é para a fornicação, mas para o Senhor, e o Senhor para o corpo. E Deus que ressuscitou o Senhor, também nos ressuscitará pelo seu poder, pelo seu próprio poder. Não sabeis vós que os vossos corpos são membros de Cristo? Tomaria eu então os membros de Cristo e deles faria membros de uma prostituta? De modo algum. Ou não sabeis que aquele que se ajunta com uma prostituta é um só corpo? Porque os dois, diz ele, serão uma só carne. Mas o que se ajunta com o Senhor é um só espírito. Fugir da fornicação. Todo o pecado que o homem comete está fora do corpo, mas o que comete fornicação peca contra o seu próprio corpo. Ou não sabeis que o vosso corpo é templo do Espírito Santo, e que está em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos, porque fostes comprados por um preço. Portanto, glorificai a Deus com o vosso corpo e no vosso espírito, os quais são de Deus. Podem se assentar? Pai, mais uma vez nós te louvamos, Senhor, te agradecemos mais essa oportunidade, Senhor, da leitura da tua palavra, de podermos estar aqui na tua casa. Senhor, continua nos conduzindo, Pai, fortalecendo o teu povo e que possamos, Pai, entender o que o Senhor quer nos passar aqui nessa noite, em nome de Jesus. Irmãos, eu vou refrescar a memória dos irmãos um pouco, porque, como eu disse, né, passou a virada do ano, nós passamos aqui 2 sextas-feiras, hoje nós já estamos dando seguimento ao capítulo 6, aqui a segunda parte do capítulo 6, mas nós já estudamos até agora, do capítulo 1 até o 4, irmãos, foi tratado a respeito das divisões na igreja, que acontecia ali na igreja de Corinto, né? Paulo escreve uma carta para a igreja porque ele ficou sabendo de uns problemas que estavam acontecendo lá naquela igreja, e as pessoas ali da casa de Cloé enviam a mensagem ao Paulo e ele envia uma carta para a igreja para tratar de alguns problemas, né? Foi a igreja que Paulo fundou, a que ele mais passou o tempo ali, uma igreja que ele amou de uma tal maneira, mas uma igreja que também deu bastante problema ali. Então, ele dedicou os 4 primeiros capítulos para falar a respeito disso, né? A respeito da divisão, a respeito dos problemas que aconteciam ali, né? Alguns irmãos tiveram o mesmo fundador, depois o mesmo pastor que foi Apolo, e cada um resolveu tomar o seu partido dentro da igreja, né? Um preferia Paulo, outros preferiam a eloquência do Apolo, outros preferiam, né, o Cefas, que era o Pedro, então, e outros ainda diziam pior, né? Eu não sou de nenhum deles, eu sou de Cristo, né? Então não era de nenhum homem, não estava sob a liderança de ninguém, né? Se consideravam até muitas das vezes superiores àqueles ao qual foram os fundadores, o apóstolo da igreja, e por muitas das vezes trouxe problemas e confusões mesmo ali. Paulo precisava, então, muito triste, escrever aquela carta para orientar os irmãos a voltarem à direção a qual o Senhor tinha mostrado a ele ali desde o início. Depois, no capítulo 5, ele começa falando ali a respeito da disciplina na igreja, irmãos. Estava acontecendo um problema grave ali dentro da igreja de Corinto, e a igreja não estava se posicionando da maneira que deveria, né?
disciplinando mesmo. Um irmão da igreja estava se relacionando com a mulher do próprio pai. E a igreja não se entristecia com aquilo, né? Paulo orienta que aquele irmão fosse expulso mesmo da igreja, expulso da comunhão. A palavra que ele usa até aqui muito forte, né? Fosse entregue a Satanás, né? Para que a sua carne fosse morta e ele se arrependesse verdadeiramente, né? E pudesse voltar mesmo aos caminhos do Senhor. Então pregava um arrependimento ali. Já adentrando no capítulo 6 aqui, irmãos, na última aula que nós tivemos, nós falamos aqui sobre litígios na igreja, onde dois irmãos da igreja estavam agora entrando em conflito e levando um irmão levando o outro a tribunal, escarnecendo o nome do Senhor. Será que não tinha nenhum sábio dentro da igreja que pudesse estar resolvendo as pequenas situações que muitas das vezes acontecem no meio de nós, né? Nós não somos perfeitos, nós somos até chamados de santos, mas nós não somos perfeitos, nós estamos em processo de santificação, nós estamos em processo todos os dias e nos aperfeiçoando para aquele grande dia, quando o Senhor voltará para nos buscar. Então, esses problemas estavam acontecendo nessa igreja de maneira assim assombrosa e parecia normal, porque a cultura deles, grega, eles tinham o hábito de estar fazendo essas coisas. E muitos daquela igreja de Corinto vieram dessa cultura e trouxeram, coisas, bagagens da sua vida passada e ainda não estavam totalmente libertos. E dentro da igreja acabava acontecendo muitas dessas coisas e traziam realmente problemas sérios. O nome do Senhor estava sendo escarnecido. Paulo precisou então escrever uma carta ali, e a vontade dele era que está lá. E no futuro ele até, mais para frente, depois nós vamos ver, ele até esteve lá. Não foi da maneira até que ele desejava. Mas Paulo precisava orientar aquela igreja para que voltasse à direção a qual o Senhor tinha mostrado a ele desde o início. E hoje nós vamos entrar num assunto também bastante polêmico aqui, irmãos, mas é necessário ser falado nos dias atuais. Irmãos, se a gente quisesse encher mesmo igreja, nós sabemos a receita boa, mas nós não queremos encher a igreja com pessoas vazias, nós queremos conduzir vocês ao céu. Amém. Nós queremos estar juntos com vocês ao céu, só os conduzir não, eu também quero ir para lá, em nome de Jesus. Mas nós queremos ir para o céu, todos nós juntamente como família. Então nós precisamos pregar a palavra do Senhor, porque a palavra realmente, como já foi orado aqui no início, como a pastora falou, é a palavra que nos transforma, é a palavra que nos molda, é a palavra que restitui tudo aquilo que foi perdido na nossa caminhada. Por muitas das vezes nós até começamos bem, irmãos. Nós começamos com aquele apetite todo, nós costumamos dizer que é no primeiro amor. Mas esse amor ele não pode mudar em nós, irmãos. Nós temos que permanecer firmes e constantes no Senhor, porque se Ele não muda para conosco, nós não podemos mudar, porque Ele não tem culpa das coisas que muitas das vezes nós mesmos que buscamos, né? Por conta de muitas das vezes nós ainda não estamos preparados para algumas situações. O tema a qual nós vamos entrar hoje aqui, irmãos, eu acho que já deu para os irmãos entenderem um bocado, fala a respeito de imoralidade sexual, né? Imoralidade que estava acontecendo ali dentro da igreja de Corinto, que desde o capítulo 5 já vinha acontecendo e a igreja não vinha tratando da maneira a qual deveria ser tratado, né? Aquela igreja, irmãos, eles tinham, o povo que estava naquela igreja, eles tinham uma cultura, irmãos, normalmente o grego, né, cultura sexualmente permissiva, relativizando moral, valor e prazer individual. E é interessante, irmãos, que Paulo aqui ele não está escrevendo para pagãos, né? Não está escrevendo para os gentios, para as pessoas que estavam fora da igreja. Ele estava escrevendo para os próprios crentes, pessoas que já estavam, já conheciam o Senhor, uma igreja que se gloriava tanto dos seus dons, se gloriava tanto de conhecimento, de tantas coisas e maravilhas que aquela igreja vivia, mas era infantil e era imatura para algumas áreas. E não deixou a bagagem lá atrás ainda, né? Então Paulo está escrevendo aqui para crentes, irmãos. Eles precisavam entender que não havia separação ali, não poderia haver essa separação entre o corpo e a alma. Eles priorizavam essa questão da salvação da alma e negligenciavam o corpo, achavam que era algo transitório, irrelevante, que o corpo realmente era uma matéria que simplesmente ia ficar aqui, mas nós sabemos que o nosso corpo ele pertence ao Senhor. E nós somos templo e morada do Espírito Santo. Então não é uma coisa descartável, que simplesmente vai ficar aqui nessa terra. Tudo que Deus criou, irmãos, é perfeito.
Você sabia que antes de nos criar, o Senhor criou os anjos também? Os anjos, eles têm o livre-arbítrio como nós temos. Tanto que uma terça parte dos anjos caíram juntamente com Satanás, né? Eles tinham livre-arbítrio e escolheram seguir a Satanás em vez de estar com o Senhor. Ou seja, eles também tinham livre-arbítrio, tinham inteligência, mas eles não tinham uma coisa qual nós temos como privilégio, que é o nosso corpo, irmãos. A matéria. Os anjos, eles não possuem isso. E o Senhor, ele enviou o próprio Filho dele à terra, irmãos, para viver aquilo que nós vivemos. O Senhor encarnou em carne e osso também, humano como nós, 100% homem, 100% Deus, ele era aqui nessa terra, para viver aquilo que nós vivemos. Ou seja, nós pertencemos ao Senhor, o nosso corpo pertence ao Senhor, mas o Senhor, o Jesus se materializou aqui na terra, irmãos, habitou no meio de nós, para também fazer parte dessa família. Nós podemos chamá-lo mesmo de irmão. O Senhor, nosso irmão, ele se encarnou nessa terra para viver aquilo que nós vivemos. E ele voltou para o seio do Pai sem ter pecado em nenhum momento, irmãos. Sem nenhuma mácula sequer. Ou seja, nós temos em quem mirar. Nós temos para quem olhar. Na dúvida, irmãos, olhe sempre para o exemplo de Jesus. Na dúvida, olhe sempre para o céu. Na dúvida, olhe sempre para o alto. A igreja de Corinto, irmãos, ela era marcada por 3 elementos centrais aqui. Como eu já disse, ela era de influência grega, né? O corpo era visto como inferior, transitório, que era algo realmente irrelevante. Outra situação aqui, irmãos, era a prostituição cultural. A cultura grega, irmãos, existia vários deuses na cultura grega. Eu acho que como nós, pelo menos lá no Brasil, na época que eu estudei, a gente até estudou um pouco da cultura grega, né? Nos livros de história lá na minha época, até tinha, a gente conhecia um pouquinho, falava de vários deuses, assim, da cultura grega, filosofia também falava muito da cultura grega em si. E dentre esses deuses, irmãos, existia uma deusa que era muito forte a cultura dela naquela cidade, que era Afrodite, que era considerada a deusa do amor. E existiam, irmãos, naquela cidade ali, milhares de prostitutas cultuais naquela cidade. Existia um templo de Afrodite, onde essas pessoas iam ali, irmãos, tinham ali também as orações, tinham ali as ofertas, tinham ali os sacrifícios. E aquele povo, irmãos, que estava dentro da igreja, continuava com as mesmas práticas ainda. Estavam em duplo sentido. Eles estavam na igreja de Corinto, mas faziam algumas coisas ainda lá, frequentavam aqueles ambientes ainda. Ou seja, eles acreditavam, irmãos, que se deitando com aquelas sacerdotisas, né, era como se fosse a fecundação, fosse a coisa da colheita, da oferta ali, como se fosse algo mesmo cultural deles ali. Ou seja, eles continuavam com as práticas do mundo dentro da igreja ainda, irmãos. E isso não podia continuar existindo. Então Paulo, ele vem trazer à memória daquele povo ali o que estava realmente errado. Uma autonomia moral, né? Tudo era lícito para aquele povo. Uma autoridade final eles eram autoridade final sobre os seus desejos. E essa visão, irmãos, ela contrasta diretamente com a fé cristã, que afirma que a criação boa do corpo, lá em Gênesis 1:31, que diz assim: então Deus contemplou toda a sua criação, e esse tudo era muito bom. Ou seja, se Deus criou todas as coisas e Ele contemplou que era tudo muito bom, o nosso corpo também é bom. E o nosso corpo pertence ao Senhor. A criação era boa. A encarnação do próprio Filho, como eu já falei lá em João 1,14, diz que a palavra se fez carne e habitou entre nós. Vimos a sua glória, e a glória como do unigênito do Pai, cheio de graça e verdade. Aleluia. A ressurreição corporal que nós vamos estudar lá em 1 Coríntios também, no capítulo 15, nós vamos ver que o nosso corpo, irmãos, a nossa matéria, ele vai ser transformado. Nosso corpo aqui, ele vai ser transformado, vai ser glorificado, vai ser santificado. Vai ser diferente, vai ser um corpo incorruptível. Ou seja, mais para frente nós vamos aprofundar um bocado mais nisso aqui. A liberdade cristã, irmãos, na verdade, ela não é uma licença para o pecado. Paulo começa citando um lema aqui repetido por alguns dos coríntios, que eles diziam assim, já no versículo 12: todas as coisas me são lícitas. Aqui é como se fosse um diálogo entre Paulo
e as pessoas daquela igreja. Mas olha, todas as coisas me são lícitas. É como se Paulo respondesse, mas nem todas me convêm. Irmãos, todas as coisas criadas por Deus são boas. Na verdade, tudo é lícito. Mas será que convém quando nós somos nova criatura? Tem lugares e ambientes e práticas que já não nos convém fazermos mais. Irmãos, antes de eu aceitar a Jesus, eu não sei como, mas eu cantava em banda do mundo, cantava em banda de samba e vivia algumas práticas, ia para alguns bares, ia para algumas situações assim. E depois que o Senhor me aceitou, né? Porque foi Ele que me escolheu. Amém. Depois que eu fui para o Pai, irmãos, eu precisei cortar alguns laços. Tinha lugares que até me eram lícitos, porque eu tinha muitos amigos ali. Mas nem todas aquelas coisas não me convinham mais. Porque, irmãos, agora eu estava representando alguém muito maior do que eu. E existe uma responsabilidade quando você é embaixador de Cristo. Amém. Quando você é imagem e semelhança de Cristo. Você tem que saber que tudo é lícito, irmãos. Mas tem coisas que não vão nos convém mais. Não nos convém mais. Né? Se vai desonrar o nome do Senhor, se vai denegrir, se vai profanar o nome do Senhor, irmão, não nos convém. Então nós precisamos evitar certas práticas que nós fazíamos antes. Apesar de tudo ser lícito. Mas me convém mais? A gente tem que sempre se perguntar assim, isso agrada ao Senhor? Não é, a pergunta do crente tem que ser sempre assim, não é se isso é permitido. A nossa pergunta diária tem que ser sempre, mas isso aqui me convém? Isso aqui vai agradar ao Senhor? Isso aqui vai glorificar o nome dele? Essas devem ser as perguntas que nós devemos fazer. Não simplesmente perguntar se é permitido, porque tudo é permitido. Nós podemos ser, eu passei a enxergar felicidade e alegria em outras coisas, em outras situações. A vida do cristão, irmão, nós cantamos, nós brincamos, nós bebemos muito refrigerante, nós comemos muito, não deveria comer tanto, né? A gente costuma dizer, crente não bebe, mas come muito. Não deveria também ser assim, né? A gente tem que buscar sempre um equilíbrio em todas as coisas. Mas tudo é lícito, irmãos. Mas tem coisas que não me convêm. A gente tem que pesar sempre isso para saber se nós estamos glorificando ao Senhor com as nossas ações, com as nossas atitudes, todos os dias. Paulo, irmãos, ele não nega uma liberdade cristã. Mas ele começa aqui a qualificá-las, na verdade, né? Ele começa a qualificar, diz, nem tudo me convém. Olha o que Gálatas 5,3 diz assim, ó, não useis da liberdade para dar ocasião à carne. Você tem livre-arbítrio, irmãos. Você pode fazer todas as coisas. Mas você vai dar ocasião a isso, vai usar dessa liberdade para dar ocasião à carne. Aquilo que nós mais alimentamos, irmãos, é que vai ficar mais forte em nós. Se você alimenta a sua carne mais do que o seu espírito, sua carne vai prevalecer sobre a sua vida. Mas se você alimentar o seu espírito, você vai conseguir resistir às coisas desse mundo. Vai conseguir resistir às armadilhas do inimigo. Se você buscar mais ao Senhor, se você ler mais a palavra, se você orar, se você jejuar, se você se aproximar, se você estiver em comunhão assim numa comunidade, irmão. Hoje tem muitas pessoas que dizem assim, não, eu sou pastoreado, mas é pelo YouTube. É excelente, irmãos. Ele não te conhece, você não conhece ele. Você vai ser sempre um crente excelente. E ele também vai ser um pastor excelente. Ninguém conhece o outro. Mas você não sabe como está a vida daquela pessoa, nem ela sabe como está a sua. Nós entendemos, irmãos, e estudamos em Romanos, lá no capítulo 13, que toda a autoridade sobre a nossa vida ela foi constituída por Deus. E nós devemos estar mesmo entendendo isso e vivendo os princípios da palavra do Senhor. Se nós vivemos debaixo de uma autoridade, irmão, vivemos numa obediência, vivemos a palavra do Senhor, nós vamos ser prósperos nessa terra. Eu não estou falando de prosperidade financeira não, até porque ele também é o dono do ouro da prata. Se o Senhor quiser, Ele vai nos abençoar. Mas se Ele não nos quiser, irmãos, prosperidade é algo muito maior do que isso. Qualquer dia a gente precisa dar um culto somente a respeito disso aqui. A gente ficou de ver alguns temas, vamos ver aí jejum, vamos ver essa questão da prosperidade também. Mas nem todas as coisas nos convêm mais, irmãos. Então Paulo ele começa a qualificar algumas coisas assim. Nós não podemos dar liberdade para a ocasião à carne. Outra coisa que ele diz assim, ó, não me deixarei dominar por nenhuma delas. A verdadeira liberdade, irmãos, não é fazer tudo, mas é não ser escravo de nada. O Senhor, irmãos, ele, como diz aqui no versículo 20, o Senhor nos comprou por um alto preço.
Então nós não somos mais escravos do pecado. Porque nós sabemos que quando ele foi crucificado, irmãos, o Senhor levou sobre ele nossas dores, os nossos pecados também. Levou nossas enfermidades, nossas dores. Levou tudo de nós que não prestava. E fez uma troca injusta. Ele levou tudo de nós que não prestava, mas ele não deu um direito de salvação, um direito de vida eterna. Olha que troca injusta. De nós não saía nada que prestasse, mas dele veio tudo que presta nesse mundo. Aleluia. Mas ele levou sobre ele tudo aquilo. Então nós não somos mais escravos do pecado, irmãos. Nós somos livres. Em uma liberdade tamanha, irmãos, que nós temos a escolha de ver as coisas erradas, de poder até fazer aquilo, mas nós somos tão livres que nós escolhemos não fazê-las. Nós não somos escravos do pecado, irmãos. Nós somos livres porque o Senhor nos libertou naquela cruz. E glória nós devemos dar a Ele, não só com a nossa alma, com o nosso entendimento, irmãos, com o nosso espírito, mas com o nosso corpo também. Nós somos representantes de Cristo aqui nessa terra. Nós precisamos entender essa responsabilidade que é. Liberdade, irmãos, ela sem critério, ela é uma escravidão. A liberdade cristã não é uma ausência de limites, mas é uma libertação do domínio do pecado. É você entender, irmãos, que não é também tudo desregrado assim, não é tudo sem limite. Tem coisas que nós vamos precisar orientar e vamos precisar ser orientados também. Nós vamos entender, olha, talvez aqui eu não tenha conhecimento. Será que é pecado mesmo? O que é que a Bíblia me diz? A gente tem que buscar o que é que essa bússola nos mostra e nos orienta diariamente, para que a gente não se torne escravo novamente do pecado, porque nós já fomos libertos pelo alto preço por qual Jesus pagou por nós. Irmãos, no versículo 13, a palavra do Senhor nos diz que o corpo não é para prostituição, mas é para o Senhor. Lá em Romanos 12 diz: apresentei-vos os vossos corpos como sacrifício vivo e agradável ao Senhor. O nosso corpo, irmãos, ele pertence ao Senhor. Lá em João também, 8, põe aí, por gentileza, a parte do 31 até o 36. Vamos ler isso que é interessante aqui. João capítulo 8. O corpo, irmãos, ele não é irrelevante para Deus. Nós vamos entender através da palavra dele. Diz assim, então dizia Jesus aos judeus que nele creram: se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sois meus discípulos, e conhecereis a verdade vos libertará. Eles responderam-lhe: nós somos a semente de Abraão e nunca fomos escravos de nenhum homem. Como dizes tu, sereis feitos livres? Respondeu-lhe Jesus: na verdade eu vos digo, todo aquele que comete pecado é servo do pecado. E o servo não permanece para sempre na casa, mas o filho permanece para sempre. Se, pois, o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Se conhecereis a verdade vos libertará. E se o filho nos libertar, irmãos, verdadeiramente nós seremos livres. E ele já fez isso por nós. Nós somos livres do pecado. Nós não somos escravos. Nós não somos dependentes desse pecado, irmão. Nós não somos dependentes de nada disso. O Senhor já nos libertou, aleluia. Ele fala aqui, irmão, no versículo 13, que os alimentos eles são para o ventre e o ventre para os alimentos. Né? Comer para os coríntios, irmãos, e para nós também é algo natural. E o sexo para eles também era considerado algo natural. Logo, tudo é permitido. Olha que comparação. Eles estavam comparando ali, irmãos, simplesmente o comer com o sexo. Era algo natural. Nós sabemos que é uma necessidade que é daqui dessa terra, irmãos. Quando o nosso corpo for glorificado, nós não vamos ter mais a necessidade dessas coisas. Né? Muitas coisas o Senhor até nos criou e nos permitiu viver os prazeres aqui dessa terra. Mas tudo tem um critério, irmãos. Os jovens ainda não passaram por isso, mas um dia quando se casarem, irmãos, vocês vão ter essa experiência também. E o Senhor deixou aqui nessa terra para que nós pudéssemos multiplicar, frutificar. E
tudo realmente é lícito, né? O corpo, irmãos, pertence ao Senhor. E tudo que Ele fez, irmãos, é para a gente aproveitar realmente, mas tudo Ele tem um critério. Sexo antes do casamento é considerado fornicação, pecado. Sexo fora do casamento é considerado adultério. A palavra, irmãos, imoralidade sexual no grego, é ali como porneia. Porneia é a raiz da palavra em português que diz que é pornografia, irmãos, é a raiz dessa palavra. Né? Todas as impurezas, toda a imoralidade sexual, ou seja, sexo antes do casamento, sexo fora do casamento, sexo de maneira ilícita. E até, por muitas das vezes, até do mesmo sexo, homem com homem, mulher com mulher, como nós temos visto nos dias atuais acontecer muito, irmãos. Tudo isso é imoralidade sexual. E nós vimos no capítulo, nos versos anteriores aqui, irmãos, que no 6:9 diz assim: não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus, não vos enganeis, nem os fornicadores, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os afeminados. Ou seja, alguns critérios aqui, irmãos, algumas qualidades algumas dessas qualidades aqui não herdarão o reino dos céus. Nós precisamos entender que nós cometemos alguma dessas práticas aqui, nós não vamos viver a glória que o Senhor tem para nós naquele grande dia. Nós não vamos para o reino dos céus. Ou seja, todos que praticam essas coisas, por mais que a gente ame essas pessoas, como o Senhor ama, assim. O Senhor ama e não faz acepção de pessoas, mas Ele odeia o pecado. Nós devemos amar também o nosso próximo, como a palavra nos orienta, como a nós mesmos. O problema, irmãos, não é a prostituta. O problema é a prática da prostituição. Tem muitas ex-prostitutas, pessoas que se arrependeram, pessoas que já se converteram, pessoas que já aceitaram o Senhor, mudaram as práticas, irmão, e tem uma nova vida hoje. Senão não existia também pastores que são ex-presidiários, são pessoas que eram drogadas, que eram alcoólatras, que eram assaltantes, e hoje aceitaram o Senhor, se converteram, se arrependeram, e o Senhor perdoa. Nós devemos amar o próximo, né? Mas as práticas nós devemos orientar para que isso seja realmente deixado de lado ali, para que essa pessoa também possa herdar o reino dos céus, né? Herdar o reino de Deus ali e subir juntamente com aqueles que vão naquele grande dia. Como eu disse aqui, irmãos, Paulo, ele responde que o corpo pertence ao Senhor como um propósito espiritual. Nos traz à memória, irmãos, o processo criacional, né? Tudo que Deus criou ali, Deus criou o homem e a mulher, e tudo era agradável ao Senhor. Ou seja, o nosso corpo, nós pertencemos mesmo ao Pai. O corpo, ele participa da redenção e da ressurreição. Não termina aqui nessa terra, irmãos. Olha, a ressurreição dignifica o corpo. O corpo já será glorificado, não será descartado, ele será transformado, será santificado. Será transformado, irmãos. Nós vamos estudar isso mais para frente, lá no capítulo 15. Jesus, ele ressuscitou corporalmente, irmãos. Veja ali em Lucas, capítulo 24, no versículo 39. Após a ressurreição, irmãos, o Senhor apareceu ali para os discípulos e ele prova, né, que ele estava ali. Olhai as minhas mãos e os meus pés, que sou eu mesmo. Tocai. Não tem como tocar no Espírito, né? Ele estava em carne mesmo ali, após a ressurreição. Tocai-me e vede, porque um Espírito não tem carne nem osso, como vedes que eu tenho. O Senhor, ele morreu, irmãos, mas ele ressuscitou ao terceiro dia. Aleluia. E foi corporalmente também, irmãos. Ele apareceu ali para os seus discípulos, ainda pediu: tocai e vede, porque o Espírito não tem carne e osso. Então ele ressuscitou, irmãos, estava ali mesmo entre nós, entre os discípulos. Os nossos corpos, irmãos, eles serão glorificados. Está lá em Filipenses 3, no 20 e 21, vocês podem anotar esses textos aí, depois se quiserem ver em casa. O nosso corpo ressuscitado, capítulo 15, no versículo 42. Põe ali, por gentileza, também. 1 Coríntios 15, 42. Até o 44, só para vocês verem rapidinho. Nosso corpo, ele será ressuscitado. Assim também é a ressurreição dos mortos. É semeado na corrupção,
e é ressuscitado na incorrupção. É semeado na desonra e ressuscitado em glória. É semeado na fraqueza e ressuscitado em poder. Só mais um. É semeado no corpo natural. Esse corpo que nós temos aqui hoje, irmãos. E ressuscitado no corpo espiritual. Se há um corpo natural, há um corpo espiritual. Ali já é o 45, né? Pronto, somente até aqui. Viu aí o que é que vai acontecer, irmãos? Aquilo que fazemos com o corpo hoje, ele tem um significado eterno. Tem um significado eterno, porque o que nós fazemos com o nosso corpo hoje, irmãos, com nossas práticas, vai definir o nosso destino eterno. Se é para o céu, se é para estar na glória com o Senhor, onde não haverá mais choro, não haverá mais dor, não haverá mais pranto, ou nós vamos estar ali no lago de enxofre, né? Nós vamos viver tudo aquilo que nós não desejamos. O que nós fazemos hoje é que vai definir a nossa eternidade, porque a eternidade é certa, ou de um lado ou do outro. Mas é o que nós fazemos hoje aqui que vai definir, né? Nossas escolhas diárias é o que vai definir onde nós estaremos. Unidos a Cristo, não podemos nos unir ao pecado. Ali do 15, no versículo 15, olha o que Paulo usa aqui, irmãos. Olha, nesse texto ele usa, no capítulo 6, ele usa a palavra várias vezes. Não sabeis, porque aquela igreja de Corinto, irmãos, eles glorificavam, como eu disse aqui anteriormente, glorificavam da sua sabedoria, dos seus dons, né? De tantas coisas maravilhosas que aconteciam ali. Mas Paulo frisa sempre, uma coisa tão básica dessa, será que vocês não sabiam? Vocês não sabeis? Né? No capítulo 6, irmãos, aparece 6 vezes essa palavra, não sabeis, não sabeis. Então Paulo enfatiza sempre aí, vocês são tão eloquentes, vocês são tão conhecedores, vocês falam em tantos dons, falam em tantas, mais especificamente o dom de línguas, vocês têm tanta sabedoria, mas não sabeis disso aqui, vocês não sabeis dessas coisas tão básicas, irmãos, que o corpo que é unido a Cristo não pode se unir ao pecado. Nós precisamos fazer essa separação mesmo. Não sabeis que os vossos corpos são membros de Cristo? Nós pertencemos a Ele, irmãos. E Cristo pertence a nós também, aleluia. Paulo faz uma pergunta impactante aqui. Não sabeis, né? O pecado sexual, ele é único, porque envolve o corpo de forma profunda e relacional. Não são os membros do corpo, não são membros do seu corpo. Lá em Efésios 5,30 diz, olha, pois somos membros do seu corpo, membros do corpo de Cristo. Irmãos, todos os pecados, não existe pecado menor nem pecado maior, né? Mas o pecado sexual, irmãos, ele atinge de maneira única o seu próprio corpo. Não que os outros pecados não tenham consciência, irmãos, é um vício, né? Um vício da bebida, vício do tabaco, vício hoje de redes sociais, né, que tira muito a nossa atenção das coisas que é do Senhor, irmãos. Tudo isso vai ter consequência. Mas o pecado, irmãos, sexual, ele traz uma consequência profunda, não só ao nosso próprio corpo, né, mas também às pessoas que estão em volta. Porque quando nós nos unimos, irmãos, a alguém, nós estamos formando a aliança de uma só carne. Aí nos traz a memória lá Gênesis 2:24. Deixará pai e mãe, se unirá a sua mulher e ambos se tornarão uma só carne. Toda união sexual, irmãos, ela faz uma aliança e traz uma unidade. Ou seja, como é que você agora vai unir o seu corpo, que pertence ao Senhor, vai unir a uma prática de moralidade sexual ilícita? Seja prostituta, ou seja fornicação, seja um adultério. Ou seja, você vai estar formando uma unidade, ou seja, você vai estar profanando o corpo do Senhor, trazendo o corpo do Senhor para que participe daquela também imoralidade ilícita. Se nós pertencemos a Ele, nós somos membros do corpo do Senhor. Se nós participamos de uma imoralidade dessa ilícita, irmãos, nós vamos estar levando o Senhor para aquela relação também. E será que o preço que foi pago tão caro por nós, irmãos, será que nós podemos fazer isso com o Senhor? Não. Nós vamos estar realmente profanando a ideia inicial lá da criação. A união sexual cria uma unidade verdadeiramente de uma só carne. Unir-se sexualmente fora da aliança, irmãos, ela provoca o quê? Profana a união com Cristo, afeta o nosso corpo,
desonra o que foi separado para Deus. Nós somos separados para o Senhor, irmãos. Ele nos escolheu desde o ventre da nossa mãe. Nos santificou, nos separou para viver o melhor que Ele tem nessa terra, enquanto Ele não vem para nos buscar. Mas se nós desonramos o Senhor dessa maneira, irmãos, se nós levamos Ele para essa prática também, que nós pertencemos ao corpo do Senhor, né? Não traz, irmãos, a prática do pecado sexual, ela nunca traz um problema apenas só para mim. Ela afeta a minha comunhão principal, que é com Cristo Jesus. Que o Senhor, irmãos, possa tirar tudo de nós, mas que Ele não tire a presença dele das nossas vidas. Lá no Salmo 51, Davi diz: você pode tirar a coroa, pode tirar o cetro, pode tirar a riqueza, pode tirar tudo, só não tira de mim a tua presença. Nós devemos pensar nisso todos os dias. Será que a minha prática diária, irmãos, na frente de outras pessoas ou sozinho, irmãos, tem me afastado ou me aproximado de Cristo? Será que eu tenho profanado o corpo do Senhor? Será que eu tenho profanado a criação original? Nós devemos pensar nisso realmente diariamente. E olha que coisa interessante aqui, irmãos. Olha. Paulo diz no versículo 18: fugir da fornicação, ou da imoralidade sexual, da prostituição. O pecado sexual ataca o próprio corpo, né? Viola o propósito para o qual o corpo foi criado. Deixa marcas profundas. Põe aí, por gentileza, 1 Tessalonicenses 4, do 3 até o 8. Paulo não está dizendo aqui para nós: negocia, conversa. Não, ele está mandando a gente fugir mesmo. Você sabe que nós somos fracos, né? Olha, porque esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vós abstenhais da fornicação, que cada um de vós saiba possuir o seu vaso em santificação e honra, não na paixão e concupiscência, como os gentios, que não conhecem a Deus. Que nenhum homem oprima ou engane o seu irmão em qualquer assunto, porque o Senhor é vingador de todas essas coisas, como também antes vos dissemos e testificamos. Porque Deus não nos chamou para a imundícia, mas para a santificação. Portanto, quem despreza isso não despreza o homem, mas sim a Deus, que nos deu também o seu Espírito Santo. Irmão, Deus não nos chamou para a imundícia. Deus não nos chamou para práticas de imoralidade sexual ilícita. Deus não nos chamou para desonrar o corpo dele. Deus não nos chamou para vivermos aquilo que desagrada a Ele. Ele nos chamou, irmãos, foi para santificação, como está escrito aí. É uma santificação diária, irmãos. É uma busca diária. É uma renúncia diária. É abandonarmos práticas, irmãos, passadas mesmo. Teve pessoas que tiveram o privilégio de nascer no Evangelho. Eu não tive esse privilégio, irmãos. Fui aceitar o Senhor, já tinha 22 anos. Então eu precisei abandonar muitas coisas que eu vivia no passado para poder tentar agradar ao Senhor, para poder tentar viver a vontade dEle, para tentar viver o propósito do Senhor, irmãos. Mas é diariamente. Ele não nos chamou para viver através de imoralidades ilícitas, não. Ele nos chamou para uma santificação verdadeira no Senhor. Aleluia. Não podemos distorcer, irmãos, o propósito criacional, que diz lá em Gênesis 2, 24, como eu já citei. Esse texto não afirma que os outros pecados, né, não tenham as consequências, irmãos, mas que a imoralidade sexual ela profana o corpo de uma maneira única. E quando ele diz fugir da fornicação, da prostituição, irmãos, Paulo ele está dizendo que não é para nós testarmos o nosso limite, mas é para fugir mesmo, porque ele sabe, irmãos, que a nossa carne realmente é fraca. Se a gente não fugir da aparência do mal, nós vamos acabar caindo mesmo, nós vamos acabar tropeçando. E essa é uma prática, irmãos, que o inimigo usa bastante mesmo. Quantas testemunhos nós temos visto de pessoas que têm caído nessas práticas aqui, irmãos? Que a gente possa estar realmente nos fortalecendo no Senhor e fugindo verdadeiramente da aparência do mal.
Aí nos lembra, irmãos, lá em Gênesis 39, fala a respeito da vida de José. Quando ele foge ali da esposa de Potifar, né? Ela tentava ele sempre, irmão, perseguia aquele homem sempre. Se ele não tivesse realmente alicerçado, irmãos, e convicto do Deus a qual servia, talvez hoje a gente nem conhecesse a história de José, porque seria irrelevante, irmãos. Quem ia contar, até que a Bíblia conta muitas histórias de adultério, muitas histórias de pecado, né? Mas talvez a história dele não tivesse levado esse rumo assim, irmãos. A história de José é uma das mais lindas da Bíblia e tão gloriosa, porque esse homem não se corrompeu às coisas desse mundo. E olha que ele tinha motivo suficiente para poder odiar o próximo, odiar a sua própria família. Afinal, ele foi escravizado, né? Porque os irmãos o venderam. Depois esse homem, Deus abençoe. Depois ele foi preso por algo que ele não cometeu, irmãos, por não negociar princípios. Tem coisas que a gente não pode negociar nessa terra, irmãos. Tem coisas que a gente sabe que a palavra do crente tem que ser sim, sim, não, não. Nós estudamos até no Evangelho de Mateus, agora no Sermão do Monte também, irmãos. Foi o último estudo antes desse. A palavra do crente tem que ser sempre essa. Nós precisamos realmente fugir da aparência do mal, vigiar todos os dias, senão nós acabamos verdadeiramente caindo. Mas que esse homem sirva de exemplo para nossas vidas. José, ele fugiu mesmo da aparência do mal. Preferiu pagar um preço, mas não negociou princípios. A Bíblia diz, irmãos, que aquele homem, ele foi vendido pelos seus irmãos. O José tinha 17 anos. O calvário dele ali durou cerca de 13 anos, irmãos. Com 30 anos ele se torna governador. E aquele homem chega a morrer com 110 anos. Ou seja, passou 13 anos ali passando por aquelas tribulações todas, foi vendido, escravizado, foi preso, mas ele governou por 80 anos, porque ele não negligenciou e não trocou os princípios do Senhor. Foi dupla honra na vida daquele homem. Quando você não negocia princípios, irmãos, muitas das vezes as coisas até vão apertar na sua vida. Você vai até passar por dificuldades, vai passar por tribulação, mas Deus, ele tem o melhor para nossas vidas amanhã. Abaixo do faraó, irmão, só existia José, era o mais poderoso ali naquela terra. Ou seja, valeu a pena ele não trocar o Senhor. Valeu a pena ele não profanar o corpo do Senhor por os prazeres momentâneos, irmão. É uma coisa que muitas vezes dura tão pouco, é minutos, é segundos, mas que tem consequências eternas. Tem consequências para uma vida inteira e além dessa vida, para onde nós vamos no futuro. Então, que a gente possa se espelhar nesses homens aqui também, para fugir verdadeiramente da aparência do mal. Mateus 5, 29 e 30. Olha uma medida radical para que a gente fuja do pecado. Mateus 5, 29, mostra tão rápido ali. E se o teu olho direito te ofender, arranca-o e o lança para longe de ti. Pois é melhor perderes os teus membros do que seja o teu corpo lançado no inferno. E se a tua mão direita te ofender, corta e lança para longe de ti. Porque é preferível para ti perderes um dos membros do que ser todo o teu corpo lançado no inferno. Olha que coisa grave aí, irmãos. Se tem uma coisa que está desagradando a Deus, você sabe que isso pode te conduzir e te lançar para o inferno, irmãos. Corta mesmo da tua vida. Corta hoje que ainda dá tempo. Pede ao Senhor que te mostre mesmo. Talvez seja algo tão pequeno, mas aquilo pode te levar para uma eternidade que não é a que o Senhor quer para nossas vidas. A gente costuma dizer sempre, irmãos, ó, Jesus está voltando. Jesus está voltando. E desde que aceitei o Jesus, que eu ouço e falo, ouço de outras pessoas e falo, ouço e falo, ouço e falo. Mas muitas das vezes as pessoas dizem, mas isso parece até, já é clichê, pastor. Parece, realmente, mas não é, irmãos. Olha os sinais que estão acontecendo aí. Olha os princípios de guerra acontecendo aí, irmãos. Nação contra nação, pai contra filho, filho contra pai. Olha tantas coisas que estão acontecendo aí. Abra os nossos olhos espirituais que nós vamos ver, irmãos. Está tudo à nossa face aí. Se a gente enxergar verdadeiramente, nós vamos entender que está próximo. Se a gente não tem que se posicionar já hoje, em nome de Jesus. O corpo como templo do Espírito, irmãos. Já no versículo 19. Já estou caminhando para o fim, que a hora já avança ali.
Olha, e mais uma vez Paulo diz assim: ou não sabeis que o vosso corpo é templo do Espírito Santo, que estais em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmo. Vosso corpo é santuário do Espírito Santo. No Antigo Testamento, irmãos, o templo era o lugar realmente da presença do Senhor. E tinha um lugar, irmãos, dentro do templo, ali no mais profundo, né, no interior do templo, ali onde só o sumo sacerdote poderia entrar verdadeiramente ali. Uma vez por ano, o sumo sacerdote ia lá dentro no dia da expiação, e ali o Senhor falava com o povo, e ali o Senhor aparecia mesmo, né? Lá estava a Arca da Aliança, estavam as leis do Senhor, mas só o sumo sacerdote poderia aparecer naquele dia, e a presença do Senhor era derramada ali. Ou seja, a presença do Senhor estava ligada verdadeiramente ali ao templo. Mas nos dias atuais, irmãos, nós acreditamos, e a Bíblia nos dá respaldo para entender que nós é que somos o templo do Espírito Santo. Esse templo físico aqui, irmãos, Deus não habita em templos feitos pela mão dos homens. Quando nós saímos daqui, irmãos, isso aqui é uma casa de oração enquanto nós estamos aqui. Mas se nós sairmos daqui, irmãos, isso pode ser alugado para outra pessoa. E eles podem fazer outras coisas aqui, como era antes, né? Parece que era uma clínica aqui, né? Tinham outras atividades aqui, então isso é só uma estrutura física, irmãos. Nós somos o templo do Espírito Santo, mas em comunidade, irmãos, nós juntos, nós somos a igreja do Senhor. Nós representamos Cristo como embaixador dele por onde quer que nós andamos, mas é importante que nós estejamos juntos em comunidades. Lá em Hebreus capítulo 10, 25, irmão, diz que nós não devemos negligenciar os cultos. Nós precisamos estar em comunidade, nós precisamos participar, nós precisamos, até se for preciso, como diz lá, até exortar aquele irmão que você está sentindo falta, com sabedoria, claro. Com sabedoria, para que a gente não afaste mais. A intenção é trazer para perto, trazer para essa comunhão gostosa que nós vivemos, irmãos. Mas a presença de Deus, irmãos, ela habita dentro de nós, porque nós somos templo e morada do Espírito Santo, e Ele habita dentro de nós. Quem permanece em Cristo, irmãos, esse dá muito fruto, dá muitos frutos e leva à presença do Senhor. O nosso tema do ano passado, irmãos, era frutificação. Esse ano já é restauração. Nós vamos ver coisas grandes esse ano. Em nome de Jesus. Nós vamos restaurar muitas coisas em nós que, por muitas das vezes, na caminhada, nós deixamos perder, nós deixamos distrair por algumas outras coisas. É tempo de restauração. Nós vamos, 2026, viver aquilo que o Senhor tem para nós, em nome de Jesus. Nós precisamos entender, irmãos, que nós não somos o dono, nós somos morada de Cristo. Nós pertencemos a Ele. Nós somos morada do Senhor. E nós fomos comprados por um preço. A Bíblia aqui, ela não fala qual foi o preço, mas todo cristão e todo aquele povo da igreja de Corinto também sabia que o preço foi o sangue do Senhor que foi derramado ali naquela cruz, por amor a cada um de nós aqui. O preço foi muito alto, irmãos. O preço foi muito alto e foi um gesto de amor. Foi ali que o Senhor venceu a última coisa que faltava Ele vencer. Ele já tinha vencido tudo aqui nessa terra. Faltava vencer a morte. Já tinha ressuscitado outras pessoas, mas Ele próprio precisava. Então o Senhor venceu a morte ali na cruz do Calvário. Morreu, mas ao terceiro dia Ele ressuscitou. Aleluia. Somos comprados, irmãos, para sermos livres. E eu vou lhe provar aqui como o preço foi o sangue de Cristo. Lá em 1 Pedro, capítulo 1, nos versículos 18 e 19. Você vê qual foi o preço que você foi comprado, irmãos. Quer saber qual é o preço do seu corpo? Olha lá. Porquanto vós sabeis que não fostes redimidos com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, de vossa vã maneira de viver, o qual recebeste de vossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo, como um cordeiro sem defeito e sem mancha nenhuma, aleluia,
Olha o preço que foi pago, irmãos. Esse é o preço do seu corpo. Esse é o preço do seu corpo. Foi o sangue de Cristo que foi derramado, irmãos. Aleluia. Foi um preço muito alto. Mas foi um gesto de maior amor já existente na terra. Nós não tínhamos nada para oferecer ao Senhor. Ele nos deu um direito de vida eterna, porque Ele deu a própria vida por amor de nós. O Senhor não precisava enviar o Filho dele à terra, não. Ele já tinha feito aliança com outros homens. Mas Ele, por não desistir da minha vida e nem da sua, Ele agora envia o próprio Filho para refazer essa aliança entre Deus e o homem. Porque já não existia ninguém mais na terra capaz de refazer. Aí Ele precisa enviar o próprio Filho para refazer essa aliança. E nos libertar do pecado, da escravidão, nos libertar de tudo aquilo que desagradava ao Senhor. O próprio Filho veio para isso, irmãos. O preço foi o sangue, e o resultado é que nós pertencemos a Deus eternamente. E agora diz assim: agora, pois, glorificai a Deus com o vosso corpo. Glorificai a Deus com o vosso corpo. Lá em 1 Coríntios 10, 31 diz: olha, portanto, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Qualquer coisa que nós venhamos a fazer, está glorificando ao Senhor. Quer comais, quer bebais, qualquer coisa que nós venhamos a fazer, nós devemos fazer para a glória dele. Ele precisa nos usar aqui nessa terra para que o nome do Pai seja glorificado. Lá em João 15, acho que o versículo 10 vai nos dizer isso. Ele vai usar aqui para que a gente dê fruto. Se a gente estiver conectado ali à videira, irmão, nós vamos produzir muito e o nome do Senhor vai ser glorificado, o nome do Pai vai ser glorificado. Mas Ele precisa de cada um de nós. Será que Ele precisa somente da minha vida? Não. É de cada um de vocês que estão aqui nessa noite. É de cada um que está nos assistindo. O Senhor conta com cada um de nós. A obra dele é grande, faltam pessoas para se fazer. A vida cristã não é somente evitar o pecado, mas é viver para a glória de Deus, inclusive com o nosso corpo. Não é só evitar o pecado, não, mas nós vivemos para a glória de Deus, nós não vamos pecar. Se bem que nós estudamos agora recente também no Sermão do Monte, que o povo vivia no tempo da lei, no Antigo Testamento, e achava que era difícil, né? Mas quando chega no Novo Testamento, irmão, no Sermão do Monte, o Senhor aperta mais um pouco. Antes era só se cometesse a prática do adultério que era pecado mesmo, né? Fisicamente. Mas agora não, só de você pensar, você já está pecando. E hoje muitos costumam dizer, Deus é amor, né? Nós estamos no tempo da graça, e muitos ainda dizem no tempo da hipergraça. É só amor. Ele é amor, mas é justiça também, irmãos. Ele é amor, mas é justiça. Então glorificai a Deus com os seus atos, com o nosso corpo, diariamente, para que a gente possa agradar ao Senhor. Já vou estar concluindo, irmãos. Olha, o cristão, mais uma vez, como eu repito, não deve se perguntar se isso é permitido. Qualquer coisa que nós vamos fazer é permitido, tudo é lícito. Mas nós vamos perguntar sempre assim: isso glorifica a Deus? Isso agrada ao Senhor? O que eu estou fazendo hoje está glorificando o nome do Senhor ou está profanando o nome dele? Ou está escarnecendo o nome do Senhor? Como essa igreja aqui, por muitas práticas mundanas que ainda traziam com ela, por muitas influências, ainda estavam fazendo. Tudo isso que nós já estudamos até aqui, irmãos, esse livro de Coríntios é problema atrás de problema. Mas glória a Deus que para todos eles existe um Deus que resolve todas as coisas. E para todos os problemas, irmão, se houver um coração contrito e arrependido, Ele alcança a misericórdia. Sim. Se deixarmos a prática do pecado, se nós nos arrependermos verdadeiramente, nós alcançaremos a misericórdia do Senhor, sim. Ele está nos dando uma nova oportunidade todos os dias. Só para que você frise aí, irmãos, agora, olha, o nosso corpo, ele foi criado por Deus. Lá no Gênesis, o Senhor criou o homem e a mulher. Ele foi redimido por Cristo, por Cristo Jesus. Depois do pecado, irmãos, o Senhor enviou o próprio Filho à terra
e nos redimiu do pecado, foi criado por Deus, foi redimido por Jesus, e o nosso corpo hoje ele é habitado e é templo do Espírito Santo. A força da Trindade em nossas vidas operando. Perdeu a chance de dar um glória a Deus aí, irmãos. Esse texto nos chama a uma vida de consagração total. O mundo banaliza o corpo. O Evangelho nos lembra que o nosso corpo foi separado para Deus. A nossa vida ela deve refletir para a glória daquele que nos comprou. Você não é escravo do pecado. Você é livre para viver aquilo que Deus tem preparado para a tua vida. Pode ficar de pé, irmãos. Aleluia. Deus é bom o tempo todo, irmãos. Nosso corpo pertence a Ele, nós somos templo e morada e habitação do Espírito Santo. Então valorize essa oportunidade que o Senhor nos dá todos os dias. Pai, nós te agradecemos, Senhor, pela tua misericórdia em nossas vidas. Obrigado pelo teu amor, Pai, pelo teu cuidado em nós, pela tua misericórdia, Pai, que tem se renovado nesta manhã, pelo fôlego de vida, Senhor. Ainda que nós muitas das vezes tenhamos oscilado na tua presença, o teu amor não tem mudado para conosco. Obrigado, Pai, por nos escolher desde o ventre da nossa mãe, Pai, fazer de nós o teu templo, Pai, o teu santuário, a tua morada, Senhor. Obrigado porque o Senhor tem cuidado de nós todos os dias, que nós possamos entender esse propósito e glorificar ao Senhor em todas as coisas que nós venhamos a fazer, Pai. Nosso corpo, Pai, com a nossa alma, com o nosso entendimento, que nós possamos glorificar ao Teu nome, ser verdadeiramente embaixadores de Cristo aqui nessa terra e propagar as boas novas do Teu Evangelho. Nos ajuda a resistir, Pai, às ciladas do inimigo, Pai, às afrontas do mal, e que nós possamos ser revestidos de poder e de sabedoria do céu, em nome de Jesus. Você que pode aplaudir o Senhor. Guardar na sua mente, no seu coração, viver ela para a glória do Senhor.